Maravilha, bom, agora que você já está manjando muito de Hyperscript e também de como construir componentes nessa nossa estrutura, né, de JavaScript com módulos e tudo mais, a gente vai fazer todos os componentes da nossa interface e tentar encaixar eles no nosso layout a partir de agora, beleza? Então tá, o primeiro que a gente vai fazer aqui é o nosso header mesmo aqui, nosso navbar, né, na verdade. Aqui é o seguinte, eu estou fazendo uma confusão, tá? Na aula passada eu troquei isso aqui para navbar, eu vou voltar isso aqui para header. Vamos lá, eu vou voltar isso aqui para header. Por que eu vou voltar isso aqui para header? Porque header é o nosso elemento da estrutura, tá? Do layout, da nossa grid. E navbar é o componente, tá? E eu cometi esse engano e é comum, tá? Esses problemas de nomenclatura e qual componente é qual, isso acontece o tempo todo. Então, assim, se você começar a fazer confusão com os nomes e tal, não hesite em renomear e melhorar e alterar, porque se você for deixando confuso, lá na frente vai ficar mais confuso ainda, vira uma bola de neve. Então eu vou só fazer o seguinte, tá? Aqui no nosso layout, onde a gente fez o all navbar, eu vou mudar para o all header, que é uma nomenclatura correta dessa estrutura do nosso layout, tá? Então todo lugar que tiver navbar eu vou mudar para header, para ficar correto. E aqui onde a gente cria o elemento, a gente passou a classe all navbar, eu vou voltar para o all header. E agora sim, a gente tem tudo isso pronto. Beleza. E agora então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso navbar. Agora sim que a gente tirou o nome errado do header, a gente vai fazer o navbar. Então, como sempre, na pasta Components aqui, cliquei nela, vou criar uma nova pasta e vou chamar de header. Ops, olha só, já errando de novo. Navbar, agora sim. Navbar, beleza. Um detalhezinho que eu acabei de ver aqui agora, ó, é que o nosso button aqui está começando com letra minúscula. Se eu vou adotar um padrão de começar todos os componentes com letra maiúscula, eu vou colocar B maiúsculo nesse aqui também. E no import dele aqui tem que ser B maiúsculo também, para não dar erro. Beleza, tá. Voltando aqui agora ao componente que a gente vai fazer, a nossa navbar, eu vou criar o mesmo esquema, um index.js dentro dela e também um navbar, underline navbar .scss. No final das contas, tá? Colocar com ou sem underline não vai fazer tanta diferença pra gente nos finalmente, porque o Webpack, lá na frente a gente vai ter um módulozinho, umas aulas de otimização do nosso Webpack e tudo mais. Por enquanto a gente não vai se preocupar com isso, porque seria ficar muito nessa parte burocrática de configurações. Vamos focar no nosso projeto por enquanto. Lá na frente, na hora que a gente for arrumar, a gente vai ver que não faz muita diferença, mas faz diferença para a questão de saber que isso aqui é um arquivo, que ele não é um arquivo principal, por exemplo. Então fica mais como coisa nominal, né, a gente usar o underline aqui, do que prático, na verdade, porque o Webpack ele já vai tratar dos imports, tudo pra gente, tudo mais, beleza? Tá, e aí o que o nosso index aqui do nosso navbar vai ter então? Primeiro que eu vou copiar lá do nosso layout, esse começo aqui todo. Vou copiar até a destruturação aqui, tá? Então eu vou aqui no nosso navbar, vou colar. Aqui não vai ser layout, aqui vai ser navbar, beleza. E aí o que a nossa navbar vai ter? Bora dar uma olhada aqui no nosso layout, tá? A nossa navbar vai ter uma div para o logo, vai ter outra tag para o menu e só, né? E uma tag maior, uma tag mãe, digamos assim, para o elemento inteiro, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a nossa div maior ali, eu vou fazer uma div mesmo, tá? A nossa div para o logo também vai ser uma div, mas dentro vai ter uma imagem. A gente tem duas coisas aqui que pode acontecer que vai tornar esse componente aqui um pouco mais difícil, tá? Se a gente for fazer o loading de um SVG, tá? De um elemento SVG, um SVG ele não é uma imagem, tá? Ele é um XML. Ele é um XML que faz uma imagem do tipo vetor lá dentro. A gente teria que fazer uma outra configuração no Webpack para a gente importar SVGs e fazer o loading do SVG e tudo mais. Dá para a gente fazer desse jeito. E se a gente for importar como imagem, aí fica mais tranquilo porque a gente pode usar um PNG, por exemplo. Eu vou fazer com o PNG,
agora. E lá na frente, na hora que a gente chegar naquela parte burocrática do Webpack de novo, que eu comentei agora há pouco, aí a gente faz o loader do SVG e substitui depois lá no final por SVG, beleza? Então tá, então a gente vai pegar uma tag de img para o nosso logo aqui, e a gente vai pegar uma tag de nav para o nosso menu, e para os itens do menu a gente vai pegar tags de A. E eu acho que é isso, né? Não precisa de mais nada. A div para o container pai, mãe ali, no caso, a imagem para o logo, nav para o menu e A para os links. Acho que é isso mesmo. Beleza. E agora, bora começar a nossa estrutura, né? Como sempre, a gente armazena o nosso elemento principal numa variável que vai se chamar o mesmo nome aqui do componente, navbar, beleza? Que vai ser igual ao quê? Primeiro vai ser a nossa div. Então, se você se lembra, o Hyperscript, a gente executa uma função com o mesmo nome que do elemento que a gente está criando com o Hyperscript. E aí, o primeiro argumento são as propriedades, um objeto, né, com os atributos. Então, a gente vai ter um class name, que vai se chamar wow navbar, agora sim, né, a classe wow navbar, beleza. E o segundo argumento, que é uma vírgula, são os elementos. No caso, como a gente vai aninhar esses elementos do mesmo jeito que a gente fez com o layout, eu vou colocar então um array aqui, né? E aí dentro do array, o primeiro elemento vai ser a nossa tag. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, ao invés de a gente colocar direto img aqui, a gente vai colocar outra div, a gente pode fazer isso porque a gente está destruturando a div aqui para a gente usar quantas vezes a gente quiser, para criar quantos elementos a gente quiser, tá? Então eu vou criar uma div que vai ter uma classe aqui então. Então abre o nosso primeiro argumento que é o objeto, mais um class name, e vai se chamar aqui wow logo, beleza? E aí o segundo argumento agora, então coloca uma vírgula. E aqui, ó, no segundo argumento, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar outro elemento. Ao invés de colocar texto ou qualquer coisa desse tipo, eu posso só colocar o outro elemento. E aí o outro elemento vai ser um img, tá? Então o conteúdo da minha div vai ser uma img. E aí mesma coisa, a gente tem que fazer como se fosse uma função para o nosso Hyperscript criar a tag de img pra gente, tá? E aí na tag de img, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui o nosso objeto que passa os atributos e a imagem, qual atributo que ela recebe para ter uma imagem, tá? É o src, beleza? Então src, dois pontos, e aqui a gente tem que passar o caminho da imagem. E aí acontece um ligeiro probleminha. Primeiro, a gente não tem a imagem no nosso projeto, a gente vai exportar ali do Figma agora e colocar numa pastinha de assets. Segundo, que a gente precisa importar essa imagem aqui. E aí se a gente for lá no site do Webpack, tá? Aqui no site do Webpack, na página inicial aqui dá pra gente ver bem claramente. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Olha aqui, dá para ver bem claramente o tanto de tipo de arquivos, né, que o Webpack compila para a gente. E imagens é um tipo desses arquivos. Ou seja, tudo que vai ser gerado no nosso bundle final tem que passar pelo Webpack. E o Webpack ele tem esse esquema de trabalhar sempre com loaders. Tá? A gente precisa sempre declarar um loader, instalar um loader no Webpack, para ele entender, então agora você está querendo imagens, tá bom, então me dá o loader de imagens que eu compilo essas imagens para você no seu projeto, beleza? Então chegou a hora da gente usar, instalar, né, mais um loader aqui no Webpack. Então se a gente vier aqui na busca e digitar file, loader, não é ladder, é loader, mas deu certo aqui, pegar esse primeiro cara aqui, ó, é esse aqui que a gente vai instalar. E ele serve exatamente para o que a gente precisa. Ele dá até um exemplo aqui, ó, de importando exatamente uma PNG, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só aqui, ó, file loader, porque eu vou usar o yarn, não vou usar o npm. Se você estiver usando o npm, pode copiar a linha inteira, beleza? E aí eu vou fazer yarn add. Eu pausei aqui o meu servidor, tá? Já estava pausado antes de eu iniciar a aula, tá? E vou dar um Ctrl V aqui e "-d" maiúsculo para instalar como dependência e vou dar um Enter. Beleza. Enquanto instala aqui, eu vou voltar lá na documentação, porque aí o que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente instalar um tipo de loader novo no nosso projeto, a gente tem que ir lá no nosso Webpack Config e acrescentar mais uma regra, tá? E as regras, eu já expliquei isso na aula de Webpack, mas é sempre bom reforçar. As regras fazem o quê? Primeiro ela fala assim, ó, teste
isso aqui, tá? Isso aqui é uma expressão regular, tá? É um jeito da gente falar pro nosso código para ele testar uma string, só que essa string é dinâmica, tá? Então aqui a gente está falando para ele testar PNG, JPG ou GIF, tá? E, enfim, são várias regrinhas aqui. É legal você depois, mais para frente, dar uma estudada em expressões regulares para você entender direito o que está fazendo isso aqui. Mas no nosso caso aqui, para resumir, para encurtar, para não ser uma aula de expressão regular, eu vou só copiar aqui mesmo essa nova regra aqui do file loader. Vou lá no nosso webpack config, que está aqui. E aí, esse aqui ele está testando o Sass para a gente, tá? Esse objeto inteiro aqui. Então depois dele, eu vou dar um Enter e agora eu vou colocar as regras para testar files, para testar arquivos usando o file loader, tá? Então basicamente o que ele está falando aqui é para usar o file loader que a gente acabou de instalar para testar esses tipos de arquivo. E aí sim agora o Webpack consegue compilar eles para a gente. Então primeira parte pronta, o Webpack agora vai conseguir compilar arquivos de imagens ali para a gente, tá? E aí, agora a gente precisa exportar o logo aqui. E eu vou exportar ele como PNG, como eu comentei agora, e mais lá pra frente a gente lida com SVG, beleza? Porque senão vai deixar bem complexo aqui a parte de loaders para SVG. Então eu vou colocar aqui para PNG, vou exportar como 2x ao invés de exportar como 1x. E aí eu vou exportar aqui para a pasta de projeto, né, para a pasta do nosso projeto, dentro da pasta src. E dentro da pasta src eu vou criar uma nova pasta chamada assets, beleza? E aí dentro de assets eu vou salvar o nosso logo.png mesmo, tá? Eu vou salvar como logo ou que é a nossa marca.png, beleza? Você pode abrir o arquivo do Figma, tá? Eu tinha deixado o link lá na aula onde eu apresentei o layout. Eu vou deixar o link para o arquivo aqui nessa pasta também e o link do layout para download aqui de novo, se você não fez download lá na outra aula ainda, tá? E aí você consegue exportar assim como eu estou exportando aqui. E eu vou ver se eu deixo o logo anexo aqui também para facilitar a sua vida, né? Beleza, salvei aqui. E agora a gente vai lá no nosso projeto. E aí aqui no nosso projeto agora, com o file loader pronto, e se a gente olhar aqui, ó, dá um refresh aqui, agora a gente tem a nossa pasta assets e o nosso logo aqui, legal? E aí então agora eu vou fazer um import desse logo e usar finalmente aqui no nosso navbar, né? Como que a gente faz? A gente faz um import aqui, eu vou chamar de logo, tá? Então a gente passa um nome para guardar o nosso logo, e aí a gente vai lá na pasta, então a gente tem que sair dessa pasta aqui, então é pontinho, pontinho, barra. Desculpa, faltou from aqui, ó. Import logo from. Agora sim. Aí a gente coloca pontinho, pontinho, barra. Mais uma vez. Aí a gente vai agora na pasta assets, barra, logo. Como que eu chamei? Logo wall, né? Logo-wall.png. Beleza. E agora sim a gente usa o nosso logo aqui no nosso src. Como ele está importado aqui como uma variável, né? A gente pode só passar ele aqui sem passar como string, né? A gente passa o próprio elemento, tá? Tá, então a gente, recapitulando aqui, a gente está fazendo um elemento navbar, que é uma div, e dentro dela o primeiro elemento é outra div, e aí dentro dessa div a gente tem uma imagem chamada logo, tá? Legal. E aí então agora, esse é o primeiro elemento. Vou colocar uma vírgula aqui, e a gente vai colocar o segundo elemento, que é o nosso nav, tá? Então o nosso nav, ele vai ter o que dentro dele? Ele vai ter várias tags de A, beleza? De links, que na verdade são 3, não é? Home, montar skate e sobre. No final das contas, elas não vão ser funcionais, elas vão ser só estéticas. Então, vamos fazer aqui. Outra coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, é uma função que gera 3 tags pra gente. Eu acho que não vale a pena, acho que vale a pena fazer aqui mesmo as tags na unha, tá? Então vamos lá, dentro do nosso nav, a gente vai colocar um class name para ele também e vai se chamar wow menu, tranquilo. E aí o segundo argumento vai ser mais ou menos o mesmo caso aqui da nossa imagem, tá? A gente vai passar as tags de A. Então, como a gente tem várias tags de A, a gente tem que fazer mais ou menos igual que a gente fez aqui no nosso primeiro elemento. A gente vai abrir um array. Quando a gente tem mais de uma tag dentro de uma tag, ou seja, o nosso nav vai ter 3 tags de A, né? Então a gente precisa abrir um array aqui para passar as 3. Abri, fechei o array. Vou dar um
Ah, faltou fechar o objeto aqui, ó, por isso que está acusando erro. Agora sim, então um objeto no primeiro argumento, um array no segundo argumento. Eu vou dar um enter aqui. E no nosso array aqui agora, eu vou passar as nossas tags de A. Então vai ser A, beleza, abre e fecha ali. E aí, aqui a gente pode ou não colocar uma classe nelas. Eu não vou colocar, tá? Então, se a gente passar só uma string aqui agora, ele vai entender que é o nome dessa tag, o conteúdo que vai dentro da tag de A. E o primeiro seria home, o segundo é montar o skate, e o terceiro é sobre, por exemplo, tá? Então vai ser home, o primeiro. Aí eu vou colocar uma vírgula, né? E a gente vai fazer o segundo elemento aqui, porque a gente está dentro do nosso array ainda, e aqui vai ser montar skate, e a gente vai fazer o terceiro. Eu vou dar enter aqui só para ficar mais fácil de a gente visualizar, beleza? E o terceiro aqui vai ser sobre, né? Ele está acusando erro aqui, então deve ter alguma coisa errada na minha sintaxe. Deixa eu olhar com calma aqui. Vou salvar primeiro, às vezes some. Não sumiu, então tem algum errinho aqui. Class name, o menu, primeiro argumento aqui, beleza. Segundo argumento é um array. Ah, tá errado aqui, ó. O objeto estava fechando no lugar errado. Agora sim. Beleza. Isso aqui deve ter construído o nosso nav e agora, basicamente, a nossa estrutura está pronta. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer o export default navbar e importar ele lá no nosso layout, tá? Como que a gente vai fazer isso agora? A gente vai lá no nosso layout, beleza? E a gente pode passar esse elemento dentro do nosso layout aqui, dentro do nosso componente layout, dentro do nosso header, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um import aqui, ó. Eu vou fazer antes do CSS, eu gosto de deixar o CSS como o último import aqui, tá? E a gente vai fazer import, aí a gente vai importar o navbar from, e aí a gente tem que sair dessa pasta, barra, e a gente entra na pasta navbar, barra, index. Legal. E agora a gente passa o nosso navbar como conteúdo do nosso header. Como que é isso? É o nosso segundo argumento. Então o primeiro argumento aqui é os nossos atributos, né? E o segundo argumento vai ser o quê? Navbar. E se tudo deu certo, deu certo. Bora dar uma olhada então no que aconteceu aqui. Eu tenho que rodar o meu servidor, que eu tinha desligado ele aqui. Yarn, dev. E aí, no mínimo, a gente tem que ter a nossa navbar dentro do nosso header, tá? E a nossa navbar tem que ter os links e tem que ter a imagem também. Vai estar meio quebrado o layout, espero eu, né, que esteja quebrado, porque se estiver quebrado, porque deu certo, porque carregou. Eu vou abrir aqui com o Firefox, que dá pra gente enxergar a nossa grid melhor. E vou dar um refresh aqui agora. E aparentemente funcionou, tá? Eu consigo ver aqui o WoW, tá vendo aqui o logo? E também consigo ver home, montar skate e sobre. Se a gente inspecionar melhor aqui, a gente vai conseguir ver então o nosso wall page layout, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor aí. Aumentar um pouquinho aqui. Tá, então a gente consegue ver o nosso wall page layout. Dentro dele deve ter o nosso header, o wall header. E dentro do nosso wall header tem o nosso wall navbar, beleza? E dentro do navbar tem a div wall logo com uma imagem dentro. Essa imagem veio com esse nome estranho aqui, ó, porque o nosso Webpack transforma ela numa imagem do tipo Base 64, tá? Eu não vou explicar agora o que é o Base 64, mas basicamente o que vale a gente entender que é uma imagem que passou por um processo de hash, que a gente fala, para ela ser uma imagem reconhecida ali no JavaScript, porque o nosso Webpack transforma tudo em JavaScript primeiro, depois ele descompacta tudo de um jeito que a gente consegue ver aqui na tela, com a imagem Base 64, enfim, não é exatamente por isso que ela foi transformada em Base 64, mas o importante é que ela está aqui dentro e está carregada, então significa que o nosso file loader funcionou. E aí depois o nosso menu com os 3 itens, né? Uma tag de nav com os 3 itens, e por enquanto é isso, a gente fez bastante coisa aqui já do nosso nav, e na próxima aula então a gente vai fazer a parte estética e a gente vai terminar esse componente do nosso navbar. Te vejo na próxima aula.